prova digital. Primeiramente, vamos entender do que estamos falando. As acepções. A própria semântica do termo digital induz a dois sentidos, dois significados, duas acepções. Uma primeira acepção, segundo a qual a prova digital pode ser entendida como a demonstração de um fato ocorrido nos meios digitais, isto é, um fato que tenha como suporte a utilização de um meio digital. E uma segunda acepção, na qual, apesar do fato em si não ter ocorrido em meio digital, a demonstração de sua ocorrência ocorrerá por meios digitais. Na primeira acepção, os fatos ocorrem por meios digitais e a respeito dos quais a prova pode ser feita por prova digital. Exemplo: envio de e-mail, envio de mensagens por WhatsApp, Telegram, Direct, etc., vídeo disponibilizado na internet, desvio de base de dados, cópia de software, etc. Aqui, os fatos ocorreram no mundo virtual e a prova será digital. Mas também é possível que o meio digital sirva só de instrumento para demonstrar a existência de um fato ocorrido em meio não digital. E aí estamos falando dessa segunda acepção. É possível, por exemplo, que o juiz monitore através dos portais judiciais a geolocalização para verificação de horas extras, de deslocamento, etc. Aqui, os fatos não são digitais em si, ocorrem no mundo físico, mas os meios que servem de comprovação são digitais. Assim colocado, pode-se conceituar a prova digital como precisamente faz o autor do livro Provas no Direito Digital. O instrumento jurídico vocacionado a demonstrar a ocorrência ou não de determinado fato e suas circunstâncias, tendo ele ocorrido total ou parcialmente em meios digitais, ou, se fora deles, esses sirvam como instrumento para a sua demonstração. A prova digital é um meio de demonstrar a ocorrência de um fato ocorrido em meio digital, ou que tem no meio digital um instrumento de demonstração de determinado fato de seu conteúdo. Exemplos de utilização. Na seara trabalhista são muitos exemplos. Tem sido muito comum o desvio de informações ou documentos sigilosos e de propriedade das empresas empregadoras para terceiros, mesmo tendo o empregado plena ciência dessa proibição. Servem de exemplo também toda e qualquer situação em que o empregado venha a descumprir com seus deveres utilizando dos meios digitais para tanto. Imagine, por exemplo, a situação que o empregado negocia vantagens a determinado concorrente por e-mail ou por celular corporativo. Ou ainda, o empregado que alega doença para não comparecer ao trabalho e fica comprovado a partir de postagens em mídias sociais que, na verdade, ele mentiu. Ou também que determinado empregado em grupo de WhatsApp da empresa posta conteúdos desabonadores a esta ou profere xingamentos a outro empregado. Do lado de atos praticados pelo empregador, também há muitas situações que servem de exemplos. Podemos mencionar, por exemplo, a prática de assédio sexual ou moral por parte do empregador em relação ao empregado, por meio de aplicativos de mensagens. É só imaginar a situação em que o empregador aborda a empregada por meio de mensagens privadas no WhatsApp com tons desrespeitosos, indecorosos, sexuais, abusivos, inclusive com coação, envio de imagens, coagindo mesmo, configurando o assédio. Ou ainda o desrespeito ao direito do gozo efetivo de férias ou eventual configuração de horas extras ou tempo à disposição da empresa através de cobranças de mensagens enviadas por WhatsApp fora do horário de trabalho. Mas como provar isso tudo no processo de forma válida e apta a convencer o juiz, professora? Esse é o tema da nossa próxima aula.
Mas antes de passar para a próxima aula, acesse o material didático específico desta aula. Está disponível na etapa seguinte desse módulo e venha para o fórum online debater comigo sobre essas situações específicas e com os colegas. Estamos esperando você. Vamos lá!